Amém. Glória a Deus, né? Que palavra boa, o nosso coração, né? Hoje eu não consegui colocar o som do jeito certo, mas o pastor Anderson não pôde vir, ele machucou o pé ontem, mas não foi coisa muito grave, não. Aí ele pediu para avisar. Queridos, abra a tua Bíblia em Marcos, vamos adiantar aqui, por causa do horário. Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante. Esse texto fala sobre a fé dos 4 homens que levaram o paralítico até Jesus. É uma palavra que eu já preguei várias vezes, e hoje eu estava orando a Deus, pedindo uma palavra, e eu me vi lendo de novo esse texto, e me deu vontade de trazer essa palavra para você hoje. Para quem está em casa também, que tem gente assistindo em casa, pela internet, né? Quem não pôde vir hoje, está assistindo em casa. Então, a palavra de Deus diz assim, Marcos, capítulo 2, versículo 1. Marcos, capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Olha só que coisa interessante. Jesus já tinha entrado uma vez, ou 2 ou 3, não sei quantas vezes, em Cafarnaum. Jesus se mudou para Cafarnaum, sabe disso. Em Cafarnaum era uma cidade estratégica. E a casa que Jesus morava em Cafarnaum era uma bela de uma casa. Tem gente que questiona isso, pastor William. Acha que Jesus morou no casebre ou não tinha onde morar, não tinha casa. Mas a Bíblia diz que Jesus tinha casa e a cidade que ele morava se mudou para lá, chama-se Cafarnaum, e ele estava em viagem e entrou outra vez em Cafarnaum, e o versículo continua. E soube-se que ele estava aonde? Em casa. Quer dizer, ele estava em casa. Aquele dia, talvez seria a folga de Jesus, né? Ele estava em casa. Como a gente fica, às vezes, em casa. Será que o pastor está em casa? Às vezes eu estou em casa. Será que você está em casa? Às vezes você está em casa. Em casa é o lugar do repouso. Mas quando eles souberam que Jesus estava em casa, logo se ajuntaram tantos que nem ainda no lugar e junto à porta cabiam e anunciava-lhes a palavra. Quer dizer, quando eles souberam que Jesus estava em casa, foi aquela multidão para lá, e Jesus nunca deixou o povo sair sem o alimento da palavra, e ele ensinava a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4 homens. Quer dizer, tinha um paralítico, e os 4 homens decidiram levar o paralítico até onde Jesus estava. Mas não tinha lugar para passar. Aí o versículo 4 diz assim: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, ou fizeram um buraco no telhado, onde estava, e fazendo um buraco, baixou o leito em que jazia o paralítico. Quer dizer, eles abriram lá um buraco no telhado, porque eu estava vendo como é que eram as casas nesse tempo, e era um tipo de laje também, só que não era igual essa que a gente tem hoje. Tá? Existia casa naquele tempo que tinha até 2 andares, sabia disso? Tinha até 2 compartimentos. Não tinha só casinhas pequenas, tinha casas de 2 compartimentos. Só que possivelmente aquela casa só tinha um compartimento. E aí eles fizeram um buraco no telhado e colocaram o paralítico lá onde Jesus estava. Versículo 5 diz: e Jesus, vendo a fé de quem?
deles. Jesus não viu a fé do paralítico. Ele viu a fé deles. E disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Que texto interessante. Jesus não viu a fé do paralítico. Olha, deixa eu falar uma coisa. Tem pessoas que eles só vão levantar pela tua fé, não pela fé dele. Pela tua fé. Tem gente que, se depender dele, jamais eles vão chegar a Cristo. Se depender deles próprios, da paralisia espiritual deles, jamais eles vão se aproximar de Jesus. Eles vão se aproximar de Jesus pelo teu intermédio, pela tua fé. Eles vão se levantar, não pela fé deles, mas pela tua fé. Eles vão mudar de vida, não pela fé deles, mas pela tua fé. Foi o que aconteceu com o paralítico. Jesus não olhou a fé do paralítico, até porque talvez nem fé ele teria para ir até lá. Ele dependia da fé dos outros. Quanta gente depende da nossa fé para viver, para ser abençoado, para ser restaurado. E sempre quando eu prego essa palavra, eu gosto de dar os nomes desses homens, desses heróis, essas pessoas que pegaram o paralítico e levaram até Jesus. O primeiro eu chamo de fé, né? A fé decidiu pegar o paralítico e levar até Jesus. Esse homem chamado fé. Até porque a Bíblia diz que sem fé, Hebreus 11, 6, é impossível agradar a Deus. Não existe outra forma de agradar a Deus a não ser pela fé. O dia que você perder a fé, tu está desagradando a Deus. Tem gente que pergunta: como é que eu faço para agradar a Deus? Como é que eu faço para deixar Deus feliz? É você acreditar nele. Por isso que Jesus falou que nós precisamos ser como uma criança. Porque uma criança acredita no pai dele ou na mãe incondicionalmente. Por exemplo, se uma criança estiver no lugar alto assim, uma criança de 2 anos, 3 anos, 5, enquanto não chegar uma idade onde ele raciocina, se o pai falar assim: meu filho ou minha filha, pula que papai segura. Se ela tiver 2 anos, 3 anos, você acha que ela vai fazer o quê? Ela vai pular. Porque ela acredita que o pai é o super-herói dela. E ela vai pular. Então, o que a Bíblia diz? Que sem fé é impossível agradar. Quando a gente começa a ter razão, ter lógica, ter raciocínio, nós começamos a questionar Deus. Deus está mandando eu pular daqui, mas eu não sei se eu pulo. A fé, ela nos dá a certeza, a convicção que aquilo vai funcionar. Então, esse primeiro homem eu chamo de fé. Mas a fé, sozinha ou sozinho, não conseguiria pegar o homem e colocar lá onde Jesus estava. Então, a fé chamou outro companheiro, que eu chamo de coragem. Pegou coragem e falou: coragem, eu sou a fé, mas eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de coragem para pegar esse homem, enfrentar aquela multidão e colocá-lo onde Jesus está. E coragem prontamente disse: não, pode deixar comigo, eu te ajudo. Viu como é que você precisa ter fé e coragem para fazer algo? A gente não pode deixar o medo tirar o foco de nós. Precisamos ter coragem, precisamos ter fé. Mas fé e coragem ainda não era suficiente. Chamou mais um companheiro, chamado determinação. Agora já estamos no terceiro homem. Fé
coragem, determinação. Vamos lá? Claro, eu estou determinado a fazer isso aí. Então vamos fazer. Mas só que a maca tinha 4 pontas. Fé, coragem, determinação não teriam condição ainda. E aí resolveram, viram vontade ali e chamaram a vontade. O 4º homem, vontade. Fé, coragem, vontade, determinação, perdão, e por último, vontade. Tudo que você for fazer na vida, você tem que ter fé, coragem, determinação e vontade. Tem gente que fala, eu tenho muita fé. Como é que eu tenho fé em Deus? Mas ele não sai do lugar. Ele não tem determinação para fazer. Eu tenho muita fé em Deus, mas não tem coragem. Eu tenho muita vontade, mas você precisa ter fé também. Então a fé, a coragem, a determinação. Eu quero perguntar uma coisa a você. Você é uma pessoa determinada? O que é uma pessoa determinada? É aquela que tem um foco, ele quer aquilo e não desiste daquilo enquanto ele não conseguir. Tá? Eu posso ter muitos defeitos. Eu tenho defeito, talvez se eu for contar para tu meus defeitos, tu vai chorar. Eu tenho defeito. Mas uma coisa eu sou determinado. Perseverante. Porque está na mesma questão. Quando eu acredito que aquilo vai funcionar, eu vou até o final. Eu não desisto daquilo. Eu creio que vai acontecer. Não é verdade ou não? Vou dar um exemplo aqui. A gente estava aqui, chegamos aqui com muitos problemas, né, aqui na igreja. Muitos problemas, né? Instalações, muita coisa fora do contexto que a gente deixou. E a gente queria colocar a internet aqui. E eu estava com uma dificuldade, a gente estava... Graças a Deus, eu colocamos a internet. Hoje nós estamos transmitindo nossos cultos. Aí, nós estávamos... O som estava chegando ruim no seu celular, em casa. E alguém me falou de um equipamento que melhoraria o som. E eu falei, eu estou determinada, a gente vai ter que comprar esse aparelho. E compramos o aparelho. Se você for ver a live em casa agora, você vai ver o nosso som chegando lá muito bem. Mas falta alguma coisa. Por exemplo, os instrumentos não saem na live ainda. Não está saindo. Se você for lá ver, na hora da música, só sai do microfone. A bateria não sai. A guitarra não sai, aqui não sai. Mas nós estamos determinados em fazer sair. Amém? Para quando as pessoas ouvirem o louvor bem. A mensagem sair bem, chegar bem. Então, o que você precisa fazer para levar as pessoas a ter o encontro com Cristo? Ter fé, coragem, determinação e vontade. Você precisa ter isso. E quando eles fizeram um buraco no telhado, olha que tem coisa que eles nem pediram. Ele fala assim, será que vão pedir o dono para fazer um buraco aqui? Viu, interessante? Querido, tem coisa que você não precisa pedir. Você tem que ter ousadia para fazer. Eu vou fazer, depois o que der eu resolvo. Vai primeiro e faz o buraco e pronto. Viu que coisa interessante? Mas ele podia falar assim, a fé podia falar, olha, eu tenho uma ideia, coragem, vontade e determinação, eu tenho uma ideia. Qual? Vamos fazer um buraco ali e vamos colocar o homem lá onde Jesus está. Deus me livre de fazer um buraco na casa dos outros. Talvez coragem falaria isso, né? A gente está aqui fazendo um buraco na casa dos outros, rapaz, vamos fazer um negócio desse. Vai dar problema para a gente. Mas eles nem pensaram no problema. Eles pensaram na solução. Eles pensaram que eles estariam ali
para resolver a causa de uma pessoa que precisava. A igreja, ela não vive para ela sim. A igreja existe para as pessoas, sabia disso? Se você é uma igreja, mas não pensa nas pessoas, então você não é igreja. A igreja tem que pensar nos outros. Por exemplo, a gente tem que melhorar muita coisa. Aí alguém pode falar assim, mas nós temos que melhorar para Deus. Tudo é para Deus. Mas no início, a gente tem que entender o seguinte, nós temos que criar um ambiente melhor para as pessoas, nós precisamos de melhorar a nossa recepção, nós precisamos melhorar fazer uma sala de crianças bem equipada, abençoada, porque isso é importante. Eu estou orando, pedindo a Deus, Senhor, vamos fazer uma sala para criança. Eu também estou orando, pedindo uma sala de oração, né? Eu e a pastora, nós estamos chamando de quarto de guerra, um lugar para orar, para quando você quiser chegar mais cedo na igreja, entrar lá no quarto de guerra e orar. Quando você quiser vir fora da hora de culto, quiser vir orar. Tudo isso nós precisamos fazer. Mas para fazer nós temos que ter fé. Diga comigo, fé, coragem, determinação, vontade. 4 ingredientes para nós sairmos de uma situação caótica. Precisamos acreditar que Deus vai fazer coisas surpreendentes na nossa vida de forma poderosa. Precisamos acreditar nisso, querido. Pegar o homem e colocar até perto de Jesus. As pessoas que você conhece que estão paralíticas espiritualmente, né? Quantas pessoas da tua família estão paralíticas? Quantas pessoas da minha família estão paralíticas? Eu vou cruzar os braços e vou deixar elas ficarem paralíticas? Eu vou ficar quieto e vou deixar elas sofrerem? Mas elas não têm fé para vir. Então tenha fé por elas. Tenha fé por elas. Esse texto que eu gosto muito, que está no versículo de número 5, diz, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Versículo 6. E estavam ali assentados alguns escribas que zombaram em seus corações, dizendo, por que diz essa blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão Deus, né? Só que eu não sabia que eles estavam diante de Deus, né? Jesus perdoa pecado porque ele é Deus. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhe, porque arrazoaste sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil dizer? Mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta, toma tua cama e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se, tomando o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam, glorificando a Deus, dizendo, nunca vimos essas coisas acontecerem. E tornou a sair para o mar. E toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Então, quero parar aqui, pessoal, para dizer o seguinte, Jesus curou o paralítico, mas o grande propósito de Jesus não é curar a pessoa fisicamente. Embora eu acredite no milagre, eu acredito que Jesus pode curar qualquer pessoa, pode curar qualquer tipo de enfermidade,
Eu acredito que Jesus pode ressuscitar mortos. Eu já vi muita coisa acontecer. Eu já vi milagres na minha frente acontecerem. Mas eu acredito que o maior milagre e o maior feito que Jesus fez foi perdoar os pecados daquele homem. O maior milagre que Jesus pode fazer na nossa vida é restaurar a nossa vida e perdoar os nossos pecados. Eu acompanho um jovem, ele é lá de Figueira, um rapaz deficiente, que ele canta na cadeira de roda, não sei se o William conhece, Patrick, o nome dele, eu acho. E uma vez eu tentei trazer ele até ele aqui, mas a gente não tinha condição na época. E ele tem uma banda. Aquele garoto, ele canta com uma vida. Ele se entrega para Deus de tal maneira. Ele tem a mão atrofiada, a outra atrofiada, não anda. Anda de cadeira de roda. Mas ele ama Jesus de uma forma impressionante. Ele tem um amor, né, uma entrega que ele tem para Deus. Outro dia ele fez um vídeo, eu estava vendo, e ele cantou, e o povo sentiu muita presença de Deus, e ele botou no comentário, nesse dia eu dei lugar. E quase que ele pulava da cadeira de roda. Sabe o que eu vejo? Que o maior milagre é esse. É as pessoas terem Jesus no seu coração, independente da situação física dela. Independente do estado que ela está vivendo, independente da situação financeira, independente da situação física. O mais importante é o que Jesus fez na vida dele, daquele paralítico. Perdoados estão os seus pecados, e ainda de quebra, levanta e anda. Pega a tua cama e vai para a tua casa, de quebra ainda. Mas o maior milagre foi a tua salvação. Se você tem a salvação, você tem tudo. E nós precisamos viver em nós essas 4 características. A fé. Você pode perder qualquer coisa na tua vida, irmão. Você pode perder qualquer coisa, mas nunca perca a fé. Nunca perca a tua fé. E eu sempre falo, não é fé para que algo aconteça. Porque muitas vezes as pessoas ficam naquela fé, eu tenho fé que vai acontecer um milagre. E se não acontecer, você se frustra. Eu acredito numa fé que eu creio em Jesus, mesmo que não aconteça nada, eu continuo crendo. A minha fé é inabalável. Se Jesus fizer, diz aquele louvor, né? Ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se não abrir também, ele é Deus. Eu acredito em Deus, independente da situação que eu esteja vivendo. Glória a Deus. Nada vai tirar a minha fé no Senhor. Eu creio no Senhor. Você também, além de ter fé, tem que ser uma pessoa determinada. Você tem que desejar algo e correr atrás daquilo até você conseguir. Você tem que ter determinação. Você tem que ter determinação. Eu vou conseguir. Deus vai me ajudar. Outra coisa que você tem que fazer é você comentar com o outro a sua necessidade, aquilo que você projeta. Você tem que falar com as pessoas, olha, fulano, eu estou precisando fazer isso, mas eu sozinho não consigo. Você me ajuda? Porque a fé pediu determinação, a determinação pediu a coragem e a coragem pediu a vontade. Então você tem que ser humilde e falar, fulano, eu quero fazer algo. A pastora, nós vamos fazer juntos aqui, todo mundo, o arraiar de Deus aqui. Então a gente já está sonhando aqui, cheio de barraca aqui dentro, uma multidão de pessoas aqui, no dia 9 de julho. Um monte de gente aqui, comprando cocada, cuscuz, né? Ervilha, cachorro-quente, milho cozido, né, pastora? Um monte de coisa que ela botou na lista lá. Mas a gente sozinho não faz. Não tem como se fazer. Se a gente não comunicar com você a nossa necessidade, não tem como. Você tem que justamente ajudar.
Mas se eu ficar silêncio, eu sempre conto de uma irmã que ouvia a Rádio Relógio, no tempo do Roberto McAllister, da Nova Vida, Café Espiritual. Quem lembra disso? Era de manhã cedinho. Na Rádio Relógio, lembra disso? Só os coroas, igual a gente lembra disso, né? Na Rádio Relógio. Rádio Relógio. Roberto McAllister, todo dia de manhã, uma palavra. E um dia ele pediu uma oferta no programa. Uma oferta. E uma irmã, ouvindo a rádio, uma senhora, anotou a conta e foi lá no banco e fez um depósito grande naquela época. Foi hoje mais ou menos 10 mil reais, uma grande oferta para a realidade dela e para aquele tempo. Aí ela ficou feliz de dar aquela oferta. Ela ficou feliz. Aí o pastor dela, o pastor dela não era Roberto McAllister. O pastor dela um dia foi visitá-la, uma senhora. E ela chegou e contou a benção. Pastor, estou muito feliz, pastor. Estou feliz. Por quê, irmã? Eu dei uma oferta abençoada para a igreja. Eu peguei e dei essa oferta, a maior oferta que eu dei na minha vida. Aí ele falou, mas nós não recebemos nenhuma oferta lá na igreja. Não, eu dei para a igreja Nova Vida, do bispo Roberto McAllister. Aí o pastor, minha irmã, por que a senhora vai fazer isso? Nós lá na igreja precisávamos desse dinheiro. E ela disse, mas o senhor nunca falou, nunca se expôs, nunca disse. Eu dei para quem falou que precisava. O que eu quero tirar com essa conclusão? Qual a conclusão que eu quero tirar com isso? É que se você não abrir tua boca, ninguém vai saber da tua necessidade. Você tem que falar o que você está precisando. Você tem que dizer qual é a tua realidade, irmão. Tem gente que fala assim, eu quero um emprego, eu quero trabalhar, estou desempregado, mas também não vou pedir ninguém, só vou pedir a Deus. E aí você não comunica. Tem que comunicar. Tem que falar. Deus vai usar alguém para te abençoar. Então a fé chegou para a determinação e falou, vamos botar o homem lá? Vamos. Chamaram coragem. Vamos botar o homem lá? Vamos. Chamaram a vontade. Vamos lá? Vamos. Juntaram os 4 e colocaram o homem lá. O que eu quero dizer com isso, para a gente terminar? Que você precisa ter 4 ingredientes importantes para fazer a obra de Deus. E fazer a obra de Deus não é outra coisa a não ser colocar alguém perto de Cristo. Colocar alguém próximo de Jesus. Essa é a grande realidade. Obra de Deus é botar alguém perto de Jesus. O que a gente quer fazer esse evento? Para ter recurso, para facilitar mais para os outros virem até Cristo. Quando nós facilitamos as pessoas virem até Cristo, se for preciso, a gente abre um buraco no telhado para curar uma pessoa, para transformar a vida de alguém. E Jesus vai ver a tua fé e vai levantar aquela pessoa e vai restaurar aquela vida. E você vai ficar grato a Deus por isso. Amém, querido? Que o Espírito Santo fale o teu coração. Que a gente tenha essas características em nós, para a glória e honra do nosso Senhor. Amém? Que o Espírito Santo fale o seu coração. Lembrando, queridos, que no dia 9, quando chegar aí mais próximo, nós vamos estar falando mais e você também deve, inclusive, divulgar aquela cartazinha que nós fizemos, tá? E também agora nós vamos fazer, William, nos ajuda aí, com uma lista aí, o Augusto, de igrejas, né, de bandas, para vir tocar aqui, amém? Porque vai ser um evento diferente, não vai ser um culto. Vai ser um culto, mas enquanto as pessoas estão, né, pastor, comendo e tal, né, tem uma banda cantando aqui, tocando. Enquanto é isso,
Entendeu? Então você me faz uma lista de pessoas para a gente já começar a convidar. Vocês podem convidar, viu, o Henrique? Vai falando com as pessoas, traz a sua família, traz seus vizinhos, traz todo mundo para esse evento, que vai ser um evento onde nós vamos estar. Eu lembro, hein, Augusto, que nós fizemos aqui um Arraial Gospel aqui, e eu estava lembrando com a pastora outro dia. Olha que coisa interessante. Tu trouxe uma pessoa aqui. Lembra quem foi? Você trouxe alguém, um visitante. Você trouxe o Rodrigo. O Rodrigo não conhecia a gente. Aí o Augusto trouxe o Rodrigo no Arraial Gospel, que a gente parece que não tinha nem essa parede ainda. Tinha tudo aberto. Era no terreno ainda. A gente fizemos um Arraial Gospel aqui. Aí o Augusto trouxe o Rodrigo. Jovenzinho, sem ser da igreja, sem nada. Não é não? Pronto. Chegou aqui, começou ficando, se batizou, né? E tal. Ajudou aqui, muita coisa aqui, de pedreiro aqui na igreja. Fez bastante coisa. Trabalhou para a gente aqui. Depois foi namorar a Janaiane, casou, já tem 2 filhos, né? Está na igreja. Através de quê? De uma coisa simples. Vamos lá, num evento que está tendo na igreja, um negócio, um arraial de Deus lá. Irmão, a grande verdade é que nós temos que criar estratégia. Se você falar assim, vamos para o culto. Ah, culto não. Vamos para o negócio gospel, lá vai ter comida típica, vai ter uma coisa. Ah, vou lá. Ele vem, se anima, daqui a pouco ele está na igreja. Amém? Que Deus abençoe você, que nós possamos realmente estar firmes nesse propósito. Terça-feira, William, tem lá? É terça agora? Terça-feira, o evangelista William tem uma célula em Areia Branca. Ele já tinha essa célula antes e nós estamos mantendo lá. Terça passada tivemos lá e terça vai ter de novo. Eu vou lá, porque eu já dei minha palavra que eu vou, e vai ter um movimento lá, um aniversário de um rapaz, do Lucas, né? E nós vamos estar lá. Agora, célula na casa do Henrique, seria nessa sexta passada, não deu. Não vai ser nessa terça também, porque não dá. Nem na sexta, mas terça que vem. Tá certo, Henrique? Então, na outra terça. Então, nós vamos fazer o seguinte, William. As células, vamos botar as células num dia só. Tá? Para não ficar muita coisa. Então, vamos supor, quando você está indo lá em Areia Branca, com a Kelly, né, você está lá, você já é um líder, já sabe fazer. Nós vamos estar fazendo uma célula na casa do Henrique. E aí eu quero convidar você a estar comigo lá. E essa célula que nós vamos montar vai ser células de homem e célula de mulher, separado. Então, vamos supor, as mulheres se reúnem num lugar, na casa mesmo. E os homens se reúnem na varanda, em outro lugar, mas vai ter 2 células num dia só, na mesma casa. Os nossos encontros com Deus também não vai ser mais misto, né? Vai ser separado. Encontro só de mulheres e encontro só de homens, onde as mulheres vão ministrar para as mulheres e os homens vão ministrar para os homens. Os discípulos, o discipulado, mesma coisa. Mulheres, a gente sempre fez isso. Claro que não deixou nunca homem discipular mulher. A gente nunca deixou isso. E vai continuar. Sempre mulher discipulando mulher. Homem discipulando homem. E aí eu tenho certeza, querido, se você tiver esse propósito de trazer pessoas a Cristo, e se a gente não der lugar para eles passarem por causa da multidão, a gente fura o telhado e bota ele, em nome de Jesus. Amém? Quem está disposto a furar o telhado, em nome de Jesus. E vamos colocar o paralítico lá, para a glória do Senhor. Vou ficar de pé. Quero agradecer você que veio, que esse frio. Hoje